Muito bem. O assunto hoje é: você usa aquilo que aprende nos livros ou na casa que você frequenta? Pois é. Muitas vezes você vai para a casa espírita, para a casa de umbanda, você vai para a igreja ouvir o sermão do padre, ou vai para a sua igreja ouvir o sermão do pastor, não é? Mas você sai de lá e não aplica nada daquilo que o orientador, o sacerdote, às vezes o mentor, o preto velho, o caboclo, o médico da casa espírita, né? O palestrante que vem lá da sua cidade etérica falar na casa espírita, o sermão que o pastor prega lá, que o padre prega, que vem inspirado pela divindade, pelo Mestre Jesus, né, ou pelos mentores de cada indivíduo que ali está. E por todo aquele que prega a palavra do Mestre Jesus de alguma forma. A minha pergunta é: você prega, você trabalha o que é ensinado? O que é que você faz? Qual é a parte que você de fato aplica na sua vida daquilo que você vai buscar na casa espírita, na casa espiritualista? Aqui na nossa casa, como eu já falei em outras oportunidades para vocês, aqui nós somos uma escola, né? Até então não existia ou não queríamos adotar um método de cobrança desses ensinamentos. A grande questão é que, como é uma escola de desenvolvimento, você precisa medir o conhecimento e o avanço de cada indivíduo que aqui está. Então, por exemplo, nós teremos prova, né? Se aplica um livro, uma prova de conhecimento básico de algumas coisas, não é? Mas uma prova não vai te forçar a aplicar na tua vida aquilo que é ensinado. De nada adianta um orientador te passar uma instrução, de nada adianta você ir ou se formar numa faculdade, né? Vamos falar do ensino aqui da Terra, o que acontece na maior parte das vezes, não é? Você vai para uma escola e, ao invés de aprender o que estão lhe ensinando, o que o professor te ensina, você passa batido naquilo e aprende a média, o pouco daquilo que estão te ensinando. Você não se dedica, você não aprende de fato o que precisa. Pois bem, isso vai te fazer falta no futuro. Isso vai fazer muita falta porque faz parte de um embasamento, a base do conhecimento que você precisa para o seu futuro. Ah, mas o que o pessoal ensina talvez eu não vá usar. Você vai usar porque você vai ter coisas que estão acima disso. Isso forma a base, o conhecimento que a gente chama de básico. Primeiro ano, segundo ano. Então esses conhecimentos nós chamamos de conhecimentos básicos, porque eles formam a base, é a base da tua construção. Você precisa entender qual é essa base. Então a gente explica isso para o pessoal aqui. Infelizmente, quando as pessoas se apertam, quando não tem o orientador, quando não tem acesso ao instrutor, né, aí eles não sabem o que fazer. As pessoas não sabem o que fazer. Eles, que eu falo, são aqueles que estudam. Eu pergunto para você, se você não tiver o teu pai de santo, se você não tiver a orientação do padre, do pastor, se você não tiver a orientação do seu orientador, do seu mentor, você vai saber o que fazer numa hora de aperto, em que você não tenha acesso a essas pessoas? Você vai saber como é que você reza, para quem você ora? Você vai saber que você pode fazer um chá cruzado, tomar e melhorar do fígado, melhorar do estômago? Ou você vai pedir misericórdia, perdão, vai para um hospital e você nem lembra
do aprendizado que você está tendo na casa espiritualista, na casa de Umbanda, no centro espírita. Você não vai lembrar que você pode fazer um evangelho, que você pode pedir a Deus através dos espíritos, através dos mentores. Você vai fazer isso, vai lembrar que tem que fazer isso e como fazer isso? Essa é a minha pergunta para você. Muita gente quer aprender a fazer magia, né? Tem gente que me cobra conhecimento. Muitas vezes nós, como orientadores aqui, somos indagados. Mas Marcelo, você não ensina magia, você não ensina sobre estas questões mais que despertariam mais o interesse das pessoas? Pois bem, para nós chegarmos ao ponto da magia, eu volto no seguinte: nós precisamos aprender o básico. Para compreender a magia, você precisa compreender o que é básico. E esse básico é básico para tudo, né? O que são os elementos, como você lida com uma planta, como você lida com o espírito, como você lida com uma energia, o respeito que você tem que ter, seja qual for a tua intenção. Sem respeito, dentro desse mundo você não chega a lugar nenhum. E é esse ensinamento que é a base. Então, eu não tenho como ensinar coisas mais avançadas. Eu sei? Sei. Meus mentores sabem muito mais, óbvio. Eu sei muito pouco, mas sei. E não passo esse conhecimento, porque se o meu aluno, o meu pupilo, não tem o conhecimento de base, ele não vai ter compreensão sobre aquilo que eu estou passando e vai ser apenas um repetidor. E alguém que lida com energias não pode ser um repetidor. Ele precisa saber com o que está lidando, de que forma está lidando. Então, é muito importante que vocês aprendam, que vocês entendam e compreendam tudo o que estão lendo nos livros, aquilo que o orientador passa, aquilo que nós passamos. Façam a base, façam o que é básico. Aí vocês vão aprender para poder dar um passo de cada vez e ir somando no seu conteúdo de base. Marcelo, o que é básico? Eu vou deixar uma ideia para vocês. Você entende o mundo espiritual? Se você não entende, comece lendo Violetas na Janela. Um exemplo, né? Ah, mas é um livro básico. Como eu te fiz a pergunta. Você tem ideia visual do mundo espiritual? Se você não tem ideia visual, você precisa criar uma ideia visual. O teu cérebro precisa compreender o que é esse mundo. Você precisa entender para poder dar sequência no somatório de conhecimento. Comece por aí. Comece lendo livros de história, como os livros do Rubens Saraceni, o Cavaleiro da Estrela Guia. Se você quer avançar um pouco mais, é claro. Mas comece por Violetas na Janela. Comece por Ninguém é de Ninguém. Né? Comece por livros dessa natureza, para você chegar em livros mais específicos. São livros de história, mas vão te ensinar o mundo e como se processa o mundo espiritual. Esse é um bom ponto de partida se você ainda não começou. E para quem começou e ainda não entendeu, volte para esses livros. Volte o seu entendimento e a sua compreensão para esses livros e você vai começar a despertar e vai começar a movimentar o teu cérebro dentro do mundo espiritual. Ok? Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário. E, gente, deixa a tua pergunta que eu vou te responder com toda certeza. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vos aguardo no próximo. Vem comigo! Vem bater um papo!